Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos, com a permissão de Jesus, para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa. Estamos estudando o capítulo 1 do livro Os Mensageiros, cujo título é Renovação. No último programa, André Luiz nos contava das suas experiências mais recentes após a descoberta, do abandono mental e espiritual da família consanguínea para com ele. E ele diz que algo se modificou muito profundamente dentro dele e ele passou a observar as coisas em nosso lar de maneira muito diferente. Começou a ver belezas que antes sempre estiveram ali, mas ele nunca tinha observado. E nós vimos também que ele tinha um vício. Era o vício da curiosidade mórbida, vamos dizer assim. Tudo ele queria saber o porquê, como e quando. Vamos resumir. Então, todos os doentes que chegavam lá nas câmaras de retificação, que era o local em que ele trabalhava em nosso lar, todos os doentes, ele não ia só com aquele espírito de serviço, não, de colaboração, de ajuda. Ele ia também com a curiosidade de saber o porquê que aquele doente estava daquele jeito, o que aconteceu com ele. E ele conseguiu entender que ele não tinha esse direito, não é? A tarefa dele era colaborar, ajudar, porque todos que estavam ali, naquela situação, realmente eram espíritos comprometidos, não é? Com uma encarnação muito difícil, com certeza com muitos erros, mas ele não tinha esse direito de ser, de querer saber os mínimos detalhes. Nós conversamos que esse é um hábito que nós temos também, mas que não devemos incentivar esse hábito dentro de nós. É um hábito ruim que nós devemos tentar acabar com ele. Aí nós demos até o exemplo que nós que oramos por algumas pessoas, nós que somos religiosos, seja de qual religião for, nós não termos essa preocupação quando tivermos que, pudermos orar por alguém. Que a gente entenda que se Jesus nos colocou naquela situação, para que a gente ore pela pessoa, entenda que é um irmão com necessidade naquele momento e que só precisa da nossa oração, do nosso sentimento de amor, de compreensão, de tolerância e só isso. Então, o André Luiz aqui, no que nós estudamos no programa passado, nos dá um recado, para que a gente não haja como ele agia. E que muitas das vezes, infelizmente, a gente pode cair nessa situação dessa curiosidade excessiva. E aí, nós vamos começar a nossa leitura hoje a partir do parágrafo 15. Identificando essa profunda transformação, falou-me Narcisa certo dia. Então, ele mudou tanto que a Narcisa,
que é a enfermeira que trabalhava com ele nas câmaras de retificação, ela percebeu que ele estava de um jeito, depois que ele voltou da casa dele, né, em que ele fez aquela visita, depois que ele foi considerado cidadão de nosso lar, o comportamento dele mudou muito e já estava perceptível as pessoas que conviviam com ele. Então a Narcisa viu realmente que ele estava transformado. Lembrando que ele teve o acontecido, né? Ele voltou em casa, viu o que viu, se comportou como se comportou, mas ele continuou indo lá ajudar. Lembrando que tem esse detalhe, ele não veio embora para o nosso lar e não voltou mais lá, não, ele fala que ele continuou indo lá ajudar, dar passe lá no Ernesto, né? No Ernesto e tudo mais, e continuou indo, né? Isso. Outro desafio também. Em tais períodos, e ela falou, André, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental. Em tais períodos, extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. A gente precisa lembrar aqui que a definição de mente que nós temos de André Luiz e de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, é que a mente é a soma dos nossos sentimentos com as nossas ideias. Isso é a mente. Então, quando alguém faz uma renovação da mente, uma renovação mental, ela está mudando não só as ideias, mas os sentimentos também. Porque a Narcisa diz para ele, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental. Quer dizer, você está se transformando, vamos dizer assim, entre aspas, numa nova pessoa. Não é? Eu estava escutando uma palestra do Dr. Haroldo Dutra Dias, em que ele diz o quanto é importante essa renovação mental na vida de qualquer ser humano. E que na Bíblia, no Novo Testamento, quando João Batista chamava o povo para uma nova conversão, quando ele chamava as pessoas dizendo que o reino de Deus está próximo, chegou, ele usava a palavra grega metanoia, que quer dizer renovem-se. Renovem-se mentalmente, né? Renove a sua mente, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus é chegado. Eu acho que até é chegado que ele falava. Só que a tradução para português ficou arrependei-vos, que é muito diferente de renove a sua mente. Porque o arrependei-vos, ele está muito, ele reforça em nós, né, a questão do pecado, da culpa, né? Enquanto o que João Batista pregava era que a gente renove os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Porque para viver a era cristã, para viver essa nova era que atualmente também estamos vivendo aqui na Terra, nós precisamos mudar os nossos conceitos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. A gente precisa se tornar pessoas mais compreensivas, mais tolerantes, mais mansas, mais misericordiosas. Então ela percebeu isso nele, que ele estava fazendo essa renovação. Então ela avisou para ele, essa fase é uma fase muito difícil para todos nós. A Joana de Ângeles tem naquele livro Vida Feliz, ela fala que quando a gente quer melhorar o comportamento, tem sempre alguém para puxar para baixo. Ela dá até o exemplo, se a pessoa quer parar de beber ou de fumar, tem sempre alguém para dar, né? Ou uma bebida ou um cigarro, porque é difícil você realmente mudar os seus hábitos, né? O que a Teresa está falando, a gente pode também encaixar o seguinte raciocínio. No Livro dos Espíritos, na sua conclusão, Allan Kardec coloca no item 6, dizendo o seguinte,
Falsíssima ideia formaria do espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações. Então não é a questão da manifestação que dá força e credibilidade ao espiritismo. O que dá é assim, é o que ele diz. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige a razão ao bom senso. Então, o apelo que a ideia, o apelo que a mensagem espírita nos traz, ela mexe diretamente com nossa razão, nosso raciocínio, a nossa maneira de ver a vida diferente. Isso é renovar as ideias, porque o espiritismo é uma ideia nova, é um ensinamento de Jesus restaurado. Quer dizer, por que teve que restaurar? Porque nós fizemos o que fizemos com a mensagem de Jesus anteriormente. Aquela simplicidade lá do Tiberíades se foi através por causa do nosso egoísmo e do nosso orgulho no passado. Fundamos igrejas diretamente interessadas no dinheiro, no poder. Depois vieram as cruzadas, aí depois a Inquisição e vai por aí afora. E agora a doutrina, mas Jesus falou que sabia que isso ia acontecer e falou que vai enviar o Consolador, né? Dizendo para nós, provando para nós da continuidade da vida, da presença dos espíritos em torno de nós e etc. E isso faz, aí é nisso que está a força do espiritismo, que é a mensagem de Jesus restaurada. No apelo que ele dirige à nossa razão e ao bom senso. Aí o André Luiz está falando, renovação mental. Então, fazer a renovação mental começa pela mudança da ideia das coisas. Por que eu estou fazendo? Isso pode acarretar? Vai prejudicar alguém? Vai prejudicar a mim mesmo? Eu vou reencarnar e tal? Eu estou fazendo bem ou mal? Alguém tem pessoas ligadas a esse alguém desencarnadas em torno de mim vendo isso, então vai renovando as ideias, não é? Isso. Lembre-se da meditação do Evangelho de Jesus. Quer dizer, quando tiver nessa situação, dessa renovação mental, né, que vai acontecer dificuldades, a gente deve se lembrar do Evangelho de Jesus. Sei que você experimenta intraduzível alegria ao contato da harmonia universal, após o abandono de suas criações caprichosas. Mas reconheço que ao lado das rosas do júbilo, defrontando os novos caminhos que se descerram para a sua esperança, há espinhos de tédio nas margens das velhas estradas inferiores que você vai deixando para trás. É interessante. Os espinhos de tédio é o nosso passado, né? É o nosso passado que está vivo dentro de nós. Mas existem as flores da esperança, que é a mensagem de Jesus dizendo para a gente que nós devemos procurar cumprir as leis de Deus na nossa vida para que a gente melhore a nossa condição de filhos de Deus. E aí, lendo isso, eu me lembrei de Paulo, porque Paulo de Tarso também, para quem lê o livro Paulo e Estevão, Paulo de Tarso também teve que fazer essa renovação mental, não é? Quando ele conhece Jesus, ele fica transbordando de alegria, como o próprio André Luiz, não é? Ele começa a entender, a sentir Deus de uma maneira totalmente diferente. Só que ele quer conciliar isso com a sua vida anterior. Ele gostaria que o pai também acreditasse, que os amigos acreditassem, mas aí ele vê que a maioria dos familiares, ou quase totalidade, não o compreendem, acham que ele está louco. Os amigos acham que ele enlouqueceram.
né? O próprio pai, né, enxota ele de casa, que é uma apunhalada. Nossa, que não é fácil. Coitado. A mãe já tinha desencarnado. Então, a noiva, que ele gostava tanto, tinha morrido. Ele era um assassino. Não, a mãe já tinha desencarnado e a irmã já tinha ido embora para outro lugar. Já é a Dalila, longe, né? Dalila, já tinha. Então, ele estava nessa situação. Ele tinha o passado dele, esses espinhos todos aí, né? E tinha as flores da esperança, que é Jesus. Então, numa hora, ele está muito triste, pensando nessa situação toda, e ele sonha com a Abigail e com Gesiel. E quem tiver interessado, está no capítulo 3, na segunda parte do livro Paulo Estevão. Eu só vou ler um pedacinho. Que depois que ela conversa com ele, ela pede que ele faça 4 coisas. E ele fala assim: guardaria o lema de Abigail para sempre. O amor, o trabalho, a esperança e o perdão seriam seus companheiros inseparáveis. Foi isso que ela pediu para ele amar, para ele trabalhar, para ele ter esperança e perdoar. Cheio de dedicação por todos os seres, aguardaria as oportunidades que Jesus lhe concedesse, abstendo-se de provocar situações, e nesse passo saberia tolerar a ignorância ou a fraqueza alheias, ciente de que também ele carregava um passado condenável, que nada obstante merecera a compaixão do Cristo. Então, o André Luiz, como Paulo e como todo mundo que deseja fazer essa renovação mental, precisa entender que o que passou, né? Tá lá, não pode ser modificado, como o Chico falava, mas que a mente tem que estar voltada para o futuro, né? Lógico, Paulo de Tarso, ele conseguiu preencher com o amor de Jesus, né? Então, a gente não está nesse estágio de Paulo, né? A gente não chegou a essa condição de fazer essa virada de chave. Mas, como a Narcisa falou para o André Luiz, você pode, né, meditar no Evangelho. Então, na hora, né, que vai chegar, porque o nosso, como diz o Emmanuel, a nossa vida, né, ela tem sombras muito grandes. Ele fala de um jeito diferente. Contra o nosso passado de sombras, né? Contra a nossa vontade de melhora, existem séculos de sombra. Isso, ele fala isso. Mas a gente sabe disso, ponto. Então vamos meditar no Evangelho de Jesus, que é como Paulo diz, né? Se ele mereceu a compaixão do Cristo, todos nós temos essa compaixão, todos nós. Então, o passado está lá, a Narcisa está dizendo para ele: meu filho, então, quando essas dificuldades espirituais chegarem no seu coração, medita no Evangelho de Jesus. E o Paulo passou a se lembrar sempre de Abigail e do conselho que ela deu para ele amar, para ele trabalhar, ter esperança e perdoar, que aí perdoar. Por isso que no Pai Nosso Jesus falou pra gente, né? Perdoai, Pai, as nossas ofensas, na medida em que também nós perdoarmos aqueles que nos ofendem. O próprio André Luiz, porque ele fala aqui do tédio, né? Muito interessante. Porque ele fala espinhos de tédio nas margens das velas estradas inferiores. Isso é para todos nós. Todos nós temos as nossas estradas inferiores. Todos temos. A grande maioria da Terra, né? Se tiver algum santo aí escutando, desculpa, mas é a grande maioria de nós. E nessas estradas inferiores, as margens delas são espinhos de tédio. Esse é o perigo, porque é a nossa vontade de renovação, mas tem a questão do tédio. E o próprio André Luiz, no livro Cadernos de Mensagens, posteriormente ele vai editar, através de Francisco Cândido Xavier, ele mesmo fala remédio contra o tédio. Ele fala assim: preencha as horas vazias com trabalho útil. A ferrugem sempre agride a ferramenta inativa. Alimente um ideal nobre. Não fuja à convivência social.
Não fuja à convivência social, não fugir. A gente teve a pandemia aí que nos colocou restritos, né, em casa, quem pôde ficar, porque muita gente teve que trabalhar, não tem jeito. Principalmente os enfermeiros, o pessoal que trabalhava em hospital, e eu trabalhava em hospital na época também. Então não teve jeito, teve que trabalhar. Mas isso foi servindo, vamos dizer, entre aspas, de desculpa para muitos daqueles que gostam de fugir da convivência social e ficam até hoje trancados em casa. Isso é contra a lei de sociedade que está no Livro dos Espíritos. E mais adiante ele fala: cultive a meditação sincera, valorize a própria vida, né? O corpo é empréstimo divino por tempo determinado. Não negligencie o dever. Então ele finaliza assim: todos somos chamados à vida para glorificá-la no serviço do bem e no aperfeiçoamento de nós mesmos. Entretanto, se teimamos em marcar passo, rendendo culto sistemático ao tédio, ninguém pode prever quantas vezes recomeçaremos, né? E aí recomeça em situações piores, né? Situações piores. Então é isso. O próprio André Luiz falando no livro... Caderno de Mensagens. Sim. É o título, capítulo 66, Remédio contra o Tédio. Sim, isso é muito importante. Então, vamos continuar mais um pouquinho. Que terminar, né? O que ela disse para ele. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo, que a encheram por séculos consecutivos. Quer dizer, ela está dizendo para ele: olha, meu amigo, o seu coração, ele antes era cheio dos sentimentos mundanos, mas você se esvaziou, né, deles. Você já entendeu que você é um espírito. E você agora, como espírito, precisa encher o seu coração do amor divino, né? E por isso que ela manda meditar, que ele medite no Evangelho, né? Então, é natural sentir um vazio, porque tudo que, assim, antes ele vivia em nosso lar só pensando em reencontrar a Zélia, né? Pensando em dar uns abracinhos nos filhos, na esposa. Teve aquela decepção, então esvaziou. Ele agora tem que encontrar novos motivos, novos estímulos, não é? Para poder encher de sentimentos bons, não é? O seu coração e as suas ideias. Então, o recado da Narcisa é esse: meu filho, preencha com o Evangelho, na meditação do Evangelho, comece a encher novamente, porque o perigo é a pessoa paralisar na falta que está fazendo aqueles estímulos bem materiais que ela sentia. Então, todo aquele que quer realmente fazer uma renovação mental para o bem vai sentir essa dificuldade no começo, não é? Nem todos vão conseguir acompanhá-lo nessa nova jornada, mas ele vai precisar aprender a preencher, não é, os espaços vazios que ficaram no seu coração dos sentimentos equivocados com outros sentimentos melhores. É isso que a Narcisa está tentando explicar isso para ele. É natural que você sinta esse tédio no começo, mas não paralisa aí. Procura encher, né, o teu coração com novos sentimentos. Olhe para o futuro, não é? Saiba que você não está abandonado, que apesar da situação difícil, né, no caso dele, né, daquele abandono da família, ele tem toda a família universal. A Abigail fala isso para Paulo, porque mas a gente podia ter casado, podia ter filho. Ela falou, mas os nossos filhos são a humanidade. Tente olhar por esse lado. Se nessa encarnação, né, agora falando para a nossa realidade, se algum projeto nosso não chegou a ser levado a efeito, que a gente pense que teve um motivo, que Deus sabe o motivo, mas que a gente possa fazer outros projetos, porque a gente está vivo. A gente é um filho de Deus, a gente sabe amar,
Jesus falou isso também para Maria de Magdala, para ela aprender que ela queria ser amada. Ele fala para ela: ama os filhos do Calvário, né? Você tem muito amor dentro de você. E estamos terminando mais um parágrafo, né? Porque eu ia falar que ele fala que encheram por séculos consecutivos, né? Então são séculos consecutivos, é muito tempo. Mas estamos aí, sempre procurando nos renovar. Estamos terminando mais um programa. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de todos. Fiquem com Deus. Muita paz de Jesus e o amor de Deus nos preencha. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação: Marco Antônio e Tereza Cristina.